lição 8. Neemias, capítulo 8. Gostei muito dessa lição, né? É um texto que a gente já leu algumas vezes, acredito que os irmãos também já leram, né? E sempre quando a gente lê esse texto, nos emociona pela grandiosidade do momento, aquelas pessoas, né? Aquela multidão, ouvindo a leitura da palavra e se emocionando e buscando seguir a palavra. E a lição nos trouxe aqui algumas coisas, acredito que novas, né? Uma explicação mais detalhada do texto. E como nós temos aqui um texto não tão longo, nós vamos fazer essa leitura. Neemias capítulo 8. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Vamos fazer essa leitura responsivamente? Neemias capítulo 8. Todos acharam? E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acute, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zodabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados.
No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, isto para atentarem nas palavras da lei. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Uma passagem muito rica, e nós temos aqui a nossa lição 8 com o título A Palavra de Deus Transforma o Povo. Nós sabemos da importância do estudo da Palavra de Deus. Sabemos que pela iluminação do Espírito Santo, nós não lemos apenas um texto, compreendemos algo que achamos sábio, bonito, mas a Palavra de Deus, ela nos fala espiritualmente. Presença de Deus, Deus invisível, mas um Deus de poder, um Deus que se comunica através das coisas visíveis, mas quando nós nos comunicamos com o Senhor, por aquilo que Ele fala no nosso coração, é diferente, né? É outra coisa. Na introdução, a gente lê aqui que houve aquela reforma, construção dos muros, e houve então um cuidado em relação à questão da reedificação, né, da cidade e tudo mais. Mas agora nesse capítulo há um cuidado muito maior, a reconstrução espiritual. E tudo que a gente vê, né, nessa passagem na Bíblia, sempre é aquela ideia de uma figura, uma pré-figura de um dia, né? O reino que será restaurado, o nosso corpo que será ressuscitado, e a presença do Senhor, espiritualmente teremos essa glória do Senhor nas nossas vidas de forma completa. Então aqui diz que uma das grandes razões para a reconstrução dos muros de Jerusalém era o seu povo. Deus fez uma aliança com ele. Enquanto que os capítulos 8 a 13 focam mais nas questões... Enquanto que os primeiros capítulos, né, focam mais na questão da reconstrução, capítulos de 1 a 7, nas questões externas, físicas e na renovação social, os capítulos de 8 a 13 focam mais nas questões internas e espirituais, além da renovação pactual. Então, aqui diz mais uma vez, a palavra de Deus desempenha um papel fundamental nesta obra, essa obra de restauração. A restauração espiritual, ela é pela palavra, não é uma construção, um muro bonito, uma igreja bonita, não é um movimento, uma atividade que nós fazemos que vai mudar a nossa vida. Então, não adianta nada a gente ter um templo bonito, a gente ter tudo bem arrumado, né? Muitas pessoas reunidas, se Deus não estiver ali falando conosco, no nosso coração, se nós não formos tocados pela palavra. E esse é um temor que nós precisamos ter, irmãos. Não para julgar os outros, mas começar em nós, né? Porque nós vivemos num tempo hoje
em que as pessoas procuram, mas a igreja que tem a melhor condição de dar uma sala, uma educação, uma equipe de louvor, um pastor que fala bom, né? E é possível, por que não, irmãos, muitas igrejas crescerem em torno da beleza da própria igreja, da denominação ou do seu líder, e acaba se tornando mais a referência da pessoa a igreja e não Deus. Parece até estranho isso, né? Mas é possível. Então nós precisamos, como nós lemos há pouco, né? O cavalo tem que ser forte, mas quem garante a vitória é o Senhor. Nós precisamos estar fortes, reunidos, e assim precisamos estar juntos. Mas se nós não temos palavra na igreja, se nós não ouvimos a palavra de Deus, se nós não contristamos como eles diante do pecado, se nós também não nos alegramos no Senhor e não em outra coisa, alguma coisa pode estar errado aí. Então nós temos aqui alguns pontos. Eu só vou colocar o tópico aí para a gente saber onde que está, né? Então, primeiro ponto, a leitura e a pregação das Escrituras. Primeiro ponto aqui da lição, né? Ela começa aqui, o autor da lição começa relatando a importância da palavra de Deus ao longo da história. A palavra de Deus é um relato da história em muitas situações. Quando se fala a respeito da criação, está lá na palavra a respeito da criação. Aqui também fala a respeito da formação de Israel como um povo, do êxodo, tudo isso está na palavra. A libertação do cativeiro, a reconstrução dos muros, né? Está na palavra. Tudo que a gente vê, né, acontecendo é uma comprovação da palavra. O que Deus disse não pode ser esquecido. Como nós lemos também há pouco, a gente não pode simplesmente endurecer, né, o coração, mas nós precisamos atentar para essa palavra. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Versículo 1. Momento aqui, quando o povo pede, é o povo que pede. Aqui mais para baixo do versículo, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Disseram a Esdras, ou seja, estão pedindo que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Eles pedem a palavra, né? A fome da palavra. Nós queremos a palavra agora. Tragam a palavra, vamos ler a palavra, vamos estudar essa palavra. E aqui diz que era uma multidão de 40.000 pessoas reunidas, como um só homem. A ideia de um só homem é de um desejo unificado, né, irmãos? Nós não estamos em 40.000 aqui, mas que bom a gente estar aqui como um só. O desejo de ouvir a palavra, de ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. E eles estavam lá reunidos dessa forma, buscando recuperar a sua identidade, porque sem a palavra, sem identidade, sem a palavra nós voltamos à nossa velha natureza, nós nos perdemos, nem sabemos quem nós somos. Então nós precisamos estar aqui, precisamos ouvir a palavra, para que a gente se firme na verdade. E eles já estavam há muito tempo sem ouvir essa palavra, sem ter esse momento, como eles aqui fizeram novamente, de culto, de festa. Então, por isso que para eles é um momento muito importante, o desejo de ouvir a Deus, de recuperar a sua identidade. E diz aqui o verso 2, o primeiro dia do 7º mês, um tempo especial para eles, do calendário religioso, aqui se comemora, né? No primeiro dia era chamada a Santa Convocação, depois no 10º dia, o dia da expiação, 15º dia, início da festa dos tabernáculos. Só para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo localmente. Mas fato é tempo de ouvir, é tempo de ouvir. Nós estamos salvos dos nossos inimigos, nós temos os muros, nós temos as coisas, mas nós precisamos preencher o vazio com Deus, com a palavra de Deus. Não adianta, né, irmãos? Lutar pela vida, pelos trabalhos, pela formação dos nossos filhos, pela nossa casa, ou por ter uma igreja bonita, com muita gente. Nós precisamos da palavra de Deus. E aí então a gente percebe aqui nos versos 3 a 8, uma sequência muito bonita, né? Leu o livro. Desde quando?
desde a alva. Quando que é a alva? Madrugada, né? Está clareando 5h20, 5h18 já está claro. Até o meio-dia. E o povo? Cansou? Não. Eles ficaram atentos. Atentos. O povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E aqui na sequência, diz que Esdras abriu o livro, leu, todos ficaram de pé, responderam amém, se inclinaram, adoraram ao Senhor. Repare que não foi só a leitura, mas também aqui cita no verso 7 o nome de algumas pessoas que ensinavam o povo na lei, e o povo que estava no seu lugar, ensinavam, né? Ensinava. A palavra de Deus, ela é de fácil leitura para nós, o Espírito Santo fala conosco, mas como nós nos alegramos quando nós aprendemos alguma coisa, podemos ensinar, podemos falar dessa palavra uns aos outros, mostrando essa palavra. Ouvidos atentos. E a lição dá um break aqui antes de acabar o ponto 1. Isso não nos constrange, não é mesmo? Quantas vezes nós começamos a ouvir uma pregação, parece que nós não conseguimos nos concentrar. Aí é fácil culpar o pregador, né? Mas esse pregador também não tem uma oratória, parece que nem sabe explicar. Ou você fala, eu já estou tão velho da igreja, eu já ouvi esse texto, eu já sei o que ele vai falar. Irmãos, aqui a ideia aqui que eles estavam atentos ali, não é porque tinha um pregador muito importante ali, não, é porque era realmente Deus falando com eles. Porque mais importante do que a pessoa do pregador é Deus falando por intermédio dele. Deus fala por intermédio de pessoas as mais variadas. Hoje nós estamos reunidos aqui em muitas igrejas espalhadas pelo país. Os pregadores mais eloquentes, mais conhecedores, que falam muito bem, você conta nos dedos. E eu não estou dizendo que os outros são ruins. São pessoas que expõem a palavra, que explicam as palavras. Como nós, na nossa igreja, temos as nossas lideranças, temos os nossos irmãos que explicam a palavra. Porque Deus fala através de nós, dos mais simples, dos mais conhecidos. E aqui a gente percebe que eles estavam famintos, não por um tipo de experiência espiritual, mas eles estavam famintos pela palavra direta do céu. Que é isso que acontece, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É Deus falando. Já pensou da seriedade que é isso, irmãos? Hoje à noite a gente vem aqui na igreja para ouvir Deus falar conosco. Não é muito bom isso? Como uma comunidade. Hoje, agora nós estamos aqui porque nós queremos que Deus está falando conosco. Deus fala no nosso coração, fala através das palavras. Às vezes uma palavra que eu falo aqui, para um tem um sentido, para outro tem outro. Deus comunica de forma diferente a mesma palavra, chama a nossa atenção. E eles buscaram então a leitura e o estudo da palavra. Então fica aqui a pergunta, irmãos, será que nós algumas vezes temos dificuldades? A aula da escola dominical comprida, né? 1 hora. Mas vamos começar então 4h30 e ficar até meio-dia, né? Quanto nós temos condição de fazer isso? Vocês viram que no início nós fizemos uma leitura, né? Não foi nem tão grande. Mas já pensou, nós reunimos aqui, vamos ler o livro de Salmos. Não sei quanto tempo que demora para ler o livro de Salmos. Fazer uma leitura da Bíblia. Depois um momento de explicação. Nós não temos essa disposição. Mas não precisa ser na igreja, na nossa casa, né? Quanto tempo a gente consegue fazer uma leitura? Passa uma semana, mas eu não consegui ler Neemias 8, dos 8 versículos. Ponto 2. A alegria do Senhor
é nossa força. Aconteceu algo interessante aqui, que ao ouvir a palavra, eles tiveram uma reação de choro, 9b. Neemias 8, verso 9, no finalzinho diz: os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Aqui já é a fala, né? Para que eles não estivessem chorando, mas eles estiveram chorando. Aqui algumas ideias são colocadas deste choro como um sentimento mesmo de tristeza pelas atitudes que fizeram. Às vezes a gente toma certas atitudes no decorrer da vida, no decorrer dos dias, e parece que está anestesiado, né? Mas aí você para lá na frente e Deus fala: olha aqui, olha o que você fez. E é como se fosse um retrospecto para eles, né? Olha o que vocês fizeram, vocês abandonaram, vocês se afastaram. E eles sentiram grande tristeza, tomados pela culpa, preocupados talvez com o juízo, preocupados no sentido de que se havia realmente solução para eles. Quando você encontra com Deus e você vê quem você, né, como natureza humana é, às vezes bate um desespero, né? Ó Senhor Deus, quem sou eu? Mas eles são chamados a se alegrar. Esdras e Neemias exortam o povo, naquele momento, não prantear nem chorar, mas festejar, a banquetear e beber, pois aquele era um dia de celebração, um dia de consagração. Motivo para a celebração, verso 10: a alegria do Senhor é a nossa força. E a lição diz aqui: por que eles então são exortados a não chorar? Primeiro, há uma possibilidade que Esdras e Neemias perceberam que o choro do povo falava mais da incerteza do que da certeza do perdão. Você percebe quem você é, mas você sente mais o medo da punição do que enxergar o Deus da graça e do perdão. Ou talvez o não reconhecimento da possibilidade dessa graça inundar e transformar a vida, para que a partir dali eles não tomassem mais aquelas mesmas decisões erradas. E por que alegria, irmãos? Por que alegria? Porque a ideia aqui não é apenas o pecado, a tristeza. Aqui diz: a palavra de Deus não revela apenas nosso pecado, ela também revela o nosso Salvador. Por que alegria? Porque o Senhor Deus nos mostra, para que nós possamos realmente nos arrepender, confessar os nossos pecados. Mas Ele mostra o nosso pecado para que a gente tenha essa certeza do perdão e que o Senhor pode mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. João 29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles conheciam essa passagem lá em Levítico. Alegria é porque a Escritura nos ensina que o nosso pecado não terá a palavra final. A alegria do Senhor, ela se manifesta em Jesus nas nossas vidas. Então a gente percebe aqui, né, um momento muito, muito bonito. Muitos não querem ler a palavra de Deus porque não querem se confrontar consigo mesmo, com o seu pecado, ou não querem se confrontar com a lei de Deus, com o caminho de Deus. Mas fora isso, irmãos, aonde nós estamos, né? É o que a gente falou há pouco. Que arrogância é essa? Achar que pode viver sozinho, sem Deus, tomar direção sozinho. Nós temos que ser submissos ao Senhor e ouvirmos o Senhor.
E esse Senhor vai nos mostrar, sim, nosso pecado, mas Ele vai nos mostrar o caminho, a salvação. Não sei se algum irmão quer compartilhar aí alguma coisa. Estamos terminando já esse segundo tópico aqui. Bonita mensagem, né? Será que nos falta para termos mais esse desprendimento? Que a gente nunca perca, né? O objetivo, nós como crentes da igreja, estamos aqui para ouvir a palavra. Por isso que é tão importante a palavra ser explicada, né? Mais do que qualquer uma pregação bonita que usa a palavra, não, é explicar a Bíblia mesmo. Alguém chega lá e fala do pregador: a mensagem foi bom, mas ele só falou a Bíblia. Poxa, como assim só falou a Bíblia? Que crítica boa essa, né? Já pensou o seu sermão ser criticado? Ele só falou a Bíblia? Só a Bíblia, graças a Deus. Eu estive com o presbítero Pedro no Congresso da Fiel, e a mensagem do Nicodemos foi uma das que ele só falou o quê? A Bíblia, não foi? Tive outras mensagens lá. Olha, que intelectual. Sabe aquela mensagem que você fala: nossa, esse pastor é intelectual. Não estou criticando os outros demais pastores, mas estou dizendo que a dele não é inferior, porque ele só falou a Bíblia. As mensagens foram boas, foram muito boas. Estamos dispostos a ouvir a palavra? Queremos? Fala um pouquinho aqui no microfone, fica mais fácil. Correta, perde o foco. Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente, mas a gente não quer ouvir. Se a gente perde o foco, se distrai por olhar alguma coisa a não ser o estudo da palavra, não estão querendo, não estão dando crédito à palavra. Então é muito sério isso daí. E como a gente está dando uma contribuição aqui, né, a gente está comentando, aí nesse outro tópico também, o segundo tópico, que fala do choro. E foi comentado, né, que eles choraram muito quando Esdras e Neemias pedem para eles parar de chorar e se alegrar. Mas a gente vê, eu pelo menos entendo, que o choro ele é necessário por causa do arrependimento, mas não deve ser o tempo todo ficar só chorando. Você chorou, reconheceu seus pecados, pediu perdão, reconheceu que Deus te perdoou, então vamos se alegrar. Não vamos chorar pelo pecado, vamos procurar não fazer mais. Continuar a vida, dando graças a Deus com alegria. Você fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes é meio difícil para a gente entender, mas Deus se alegra quando vê que nós estamos sendo fortes, estamos vencendo
por nós, mas estamos vencendo por Ele. Então Deus se alegra quando nós estamos felizes. Sabe que uma pergunta, né, para cada um de nós: será que Deus se alegra em ver quando nós estamos tristes? Não. Ele se alegra quando vê a gente alegre. É isso, Amiana. A questão do tempo, né, tem várias variáveis aí, né? Mas uma delas se refere à nossa falta de prática em relação às coisas, né? Tudo que a gente faz, quando a gente está no começo, a gente faz um pouquinho, já cansa. Faz uma caminhada, caminhou 3 quadras, já está morto. À medida que você vai se esforçando, aumentando, você vai treinando mais. Assim é a leitura, assim é a oração, né? Às vezes, eu oro, parece que deu 30 segundos, já não tem mais o que falar, né? Mas faça um exercício. Diariamente, comece a orar. Não preocupado com o tempo, mas vai colocando ali mais coisas para Deus, né? Conversando com Deus. Eu lembro uma vez, acho que já contei aqui, o pastor Breno Prudente, que era lá de Ribeirão Preto, ele tinha ido para a Coreia, ele estava visitando a igreja e o pastor pediu para ele orar. E ele começou a orar, ele demorou 20 minutos orando. E a gente ficava olhando assim, né? Mas ele estava orando. A gente não está acostumado, né? Como uma leitura mais longa, como um culto mais longo, né? Mas se a gente for, né, por exemplo, a escola dominical, a gente já está mais treinado, né? Quem já participa da escola dominical, já está mais treinado em ficar 1 hora aqui, né? Mas é difícil, a gente precisa concentrar, e quanto mais a gente vai se preparando, também não estou dizendo que tem que ser prolongar 3, 4 horas, isso aqui foi um evento específico, né? Não é para a gente tirar, às vezes as pessoas têm uma dificuldade, vamos tirar o exemplo, é púlpito de madeira, então púlpito tem que ser madeira. Quando começou a ler, ficaram de pé. Eu já vi a citação disso, que toda vez que lê a Bíblia tem que ficar de pé, né? Respeito quem pensa assim, mas eu acredito que a leitura às vezes não é de pé, às vezes você está lendo a Bíblia sentado também. E, choraram, então tem que ter um momento do choro, né? Ou seja, isso aqui não é um padrão, tem que seguir a regrinha. Eu achei até interessante, estou estudando João capítulo 9 para quarta-feira, que é a cura do cego, e aí uma das explicações, por que Jesus numa hora ele cuspiu na terra, uma hora ele lavou, uma hora ele curou já imediatamente. Aí lá um comentarista fala assim, que para que as pessoas não se fixassem na forma, mas em Jesus. Jesus está curando. Jesus pode curar com água, sem água, com barro, com qualquer coisa. Porque se Jesus fizesse sempre a mesma coisa, a pessoa ia acreditar que o milagre está lá na terra, na forma, né? Então não está na forma, está exatamente em nós, assim nos reunimos. Ou seja, a mensagem, eu gosto que a mensagem, por exemplo, domingo à noite seja meia hora, 35 minutos, outro 50 minutos, então nós não estamos questionando o tempo, mas que nós precisamos nos concentrar, aproveitar e ter essa fixação maior para a leitura da Bíblia, porque é o nosso alimento. Quantas vezes a pessoa vai, né, um adolescente, alguém vai lá no cinema, 3 horas e meia o filme, alguém levanta, vai lá assiste o filme. O filme é tão melhor do que a Bíblia, assim, né? Então, às vezes, nós temos alguns costumes, algumas coisas que nós fazemos, que nós nos demoramos. Por quê? Nós estamos acostumados, nós gostamos, chama a nossa atenção. E aqui a gente vê esse povo assim, tão atento para a leitura, não queriam perder uma só palavra do que era dito ali, porque era a palavra de Deus. Então, nós aprendemos muito com este. Vamos lá, a parte 3, ainda falando um pouco sobre essa questão da alegria, a festa dos tabernáculos. Celebração da festa dos tabernáculos, aqui ele já dá uma lembrança muito oportuna, que eles não somente se atentaram para a palavra naquele dia, mas no outro dia, eles ainda estavam lá firmes, né? Verso 13, no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras o escriba. Então não foi um congresso, um congresso lá, todo mundo foi. Aí chegou domingo, não tinha ninguém na igreja, né? Não, eles seguiram, não foi um evento apenas. Eles no outro dia estavam ali para seguir adiante. No dia seguinte, mais uma vez o povo se reuniu diante de Esdras e
atentaram nas palavras da lei. Então aqui é a reconstrução espiritual, né, desse povo, e eles estavam assim retornando a algumas questões culturais relacionadas ao chamado de Deus. E a festa dos tabernáculos, né, tem aqui detalhes, nós não vamos ler novamente, mas há alguns detalhes que eles faziam, coisas para lembrar daquele momento que eles passaram. Então, trazer ramos, construíam lá as cabanas, e assim era uma forma de comemorar, né? Lembravam do que se passou e ao mesmo tempo celebravam a alegria de já estarem libertos, de já terem passado por aquela questão. Versos 16 e 17, aqui diz que eles estavam dispostos a obedecer ao que a palavra de Deus ordena. Então era para fazer cabana? Fizeram para si cabanas, ou seja, obedecer à palavra de Deus. É muito comum, irmãos, nós temos essa questão, né, de ouvir. Quantas palavras nós ouvimos, quantas mensagens nós ouvimos, e até às vezes um sermão que tem tanto ponto, você sai, você vai para casa e fala, não sei por onde eu começo, porque eu nem estou lembrado mais, né? Quando chegou no 7 eu não lembrava mais o 6, né? Tem que anotar. Mas mais do que conhecer essa lei, é colocar em prática aquilo que nós somos chamados, né? E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele vai falar de uma forma especial para você hoje, ou hoje à noite, ou quando você lê a palavra. Entre tantas lições ali, alguma coisa toca no seu coração, alguma palavra fica. Até citei o presbítero Pedro quando ele pregou domingo passado, né, que na hora que ele leu que o pecado é como uma tenaz, né, aquela palavra ficou na minha cabeça, uma coisa chata, né, que você cola em você, que você realmente confessa, que você se afasta, mas de repente parece que já está tudo pronto, tudo certo. E parece que você olha para trás, ele está vindo, né? Atrás, colando em você. Então uma palavra, uma mensagem, né? Eu não vou saber falar todo o sermão, mas alguma coisa fala no nosso coração e fica, né? Quem sabe, depois de tempos, meses, anos, a gente lembra de uma palavra que foi dita na igreja, num estudo, numa pregação, e nós precisamos saber que é ali que Deus está cobrando da gente. Obedeça. Olha o que eu falei com você. Eu falei que você não deve falar mal dos outros, cerra a porta dos seus lábios, língua mentirosa. Quando você estiver ali a contar uma mentirinha, você lembra daquela palavra, né? Obedeça, obedeça. Além do obedecer, a alegria, houve muita alegria, verso 17. Toda a congregação e os que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram mais os filhos de Israel desde os seus dias. Ele no finalzinho diz, houve grande alegria. Exatamente, irmãos. Nós passamos por dificuldades, momentos, ou até quando somos confrontados com a palavra, nós nos entristecemos, mas maior é a alegria por saber da força do Senhor, da graça do Senhor, que é muito maior do que o nosso pecado. Então não há como não ter alegria. Não sei quantos lembram da história que eu contei uma vez, que uma senhora estava com um carro e o ladrão veio e roubou o carro dela. Só que no banco de trás tinha a criança que estava lá e o ladrão não viu e ela gritou, mas o ladrão vai dar atenção para grito de mulher, né? Foi embora com o carro. Imagina a situação dessa mãe, o seu bebezinho no banco de trás do carro. Por 3, 4, 5, alguns minutos ela ficou naquela situação de desespero. Mas aí logo vieram a falar para ela que quando o ladrão viu que tinha uma criança no carro, ele encostou o carro e deixou o carro e desceu e largou ali. Aí foi perguntado para ela o que ela tinha sentido naquele dia. Ela falou, esse foi o dia mais triste e o dia mais feliz da minha vida. Mais triste porque eu, de certa forma, senti que eu tinha perdido esse meu filho. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu recuperei o meu filho. Então assim acontece conosco, em momentos mais tristes da nossa vida. Talvez seja um momento em que nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores.
Mas quando a gente vê Jesus nos libertando, é o dia mais feliz também. Então, no mesmo culto eles choraram e agora eles estão se alegrando no Senhor. Eles estão se alegrando, obedecendo a palavra. E aqui a lição deixa clara essa frase: a alegria está ligada à obediência à palavra de Deus. Eles se alegraram porque eles ali já estavam, ouviram num dia, no outro dia já estão colocando em prática, já estão ali festejando. E a alegria, irmãos, a alegria do Senhor, alegria, nós temos essa paz de Deus nas nossas vidas, podemos nos alegrar. Conclusão. Alguém quer nos ajudar? Está bastante tempo, já estou terminando. Se quiser falar, pode erguer a sua mão. Quer falar? Pedro, traz aqui, por favor. Vocês precisam me ajudar. Tem um pastor aí conosco, né? Depois tem. O pastor quiser falar, viu? Eu sei que fica à vontade. Acho que um ponto importante que nós temos que observar, ainda falando sobre a palavra em si, às vezes a gente tem uma ideia que a palavra veio a partir de Moisés, né? E não é. A palavra, ela é eterna. Ela sempre existiu porque Deus sempre existiu, porque Deus é eterno. E tudo veio a existir a partir da palavra de Deus. O mundo, a natureza, os animais e propriamente nós. Tudo é a partir da palavra de Deus. E nós deveríamos estar bastante atentos à palavra de Deus, porque muitas coisas acabam distraindo a nossa atenção. Como já foi dito, nós nos dedicamos em tantas outras coisas e nos dedicamos pouco à palavra de Deus. O senhor citou aí a questão do tempo da escola dominical. São 4 encontros por mês, 4 horas. Eu vi alguém falando essa semana que o homem ele pode viver uma média de 75 anos. 25 anos da vida dele ele passa dormindo. É bastante tempo, né? Falando de tempo. Quanto tempo que nós dedicamos ao aprender a palavra de Deus? A se dedicar a... E há uma diferença importante também, que vale destacar. Existe uma diferença grande em ler a palavra e meditar na palavra. Eu posso ler a Bíblia 10 vezes inteira, o que não é fácil, mas e o meditar? O quanto Deus falou comigo, o quanto eu abri meu coração para de fato ser instruído por Deus, né? E aquele povo que Neemias se dirigiu, eles estavam com essa sede de Deus, sede da palavra de Deus. E é o que nós temos que buscarmos todos os dias. Eu falava recentemente que nós precisamos até de um planejamento para buscarmos a palavra de Deus todo dia, porque às vezes nós estamos super motivados, nós queremos ir à igreja e outros momentos já nós não estamos tanto assim. E nós precisamos ter mais disciplina para com as coisas de Deus. Muitas vezes nós temos disciplina para tantas outras coisas. No trabalho nós não faltamos, numa faculdade nós não faltamos, um tratamento a gente não falha. A gente dá prioridade para muitas coisas, mas muitas vezes para a palavra, para o ensino, para o aprendizado, nem sempre. Eu me lembro de uma cidade que nós chegamos e eu percebi que não tinha o estudo bíblico, o estudo tradicional de quarta-feira. E na medida que o tempo foi passando, eu fui ficando curioso, por que aquela igreja presbiteriana, numa determinada cidade, não tinha o estudo bíblico de quarta-feira? E aí eu descobri que as pessoas não iam ao estudo bíblico. Chegava quarta-feira, no horário marcado, quem que aparecia
cristão, porque às vezes eu percebo também que há pessoas que estão, e aqui não há nenhum julgamento, o julgamento é para comigo mesmo, passam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e a gente percebe pouca mudança de vida. Eu acho que isso é um ponto que nós temos que estar atento também. O que você falou sobre a administração do tempo, eu acho que é um princípio, né? Porque o que a gente faz com o nosso tempo? Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir, eu tenho que ter o meu lazer. Tá, mas então daqui a pouco não tem para tudo, né? Eu tenho que fazer tudo. Eu também não tenho que ler a Bíblia, né? Eu não tenho que tirar um tempo para ir à igreja, ou para ajudar nas coisas da igreja. Tempo é igual dinheiro, você começa a gastar, quando vê, já foi tudo, não tem mais, não sobra. Tempo não sobra, dinheiro não sobra, né? Sobra lá? Não sobra. A gente investe em alguma coisa, ou gasta mesmo, né? Investe é muito chique essa palavra investe. A gente gasta. E o nosso tempo? Então, se a gente puder exatamente fazer esse exercício, que a palavra que eu usei, né? Exercitar-se e separar mais para essas coisas, né? E hoje está muito mais prático, né? Da gente poder estudar a Bíblia e vir à igreja e participar de cultos online, ou de assistir alguma palestra, ou pegar um estudo bíblico na internet para ler, né? Temos muitas facilidades, mas temos tempo, né? Nós temos nos envolvido com essas coisas. Mas concluindo aqui, irmãos, a palavra de Deus é o instrumento usado por Deus para nos dar vida, e é por meio dela que entendemos quem somos, qual é a nossa realidade, qual é a nossa real identidade. Então, quando a gente fala de estudar a palavra, não está falando que é um castigo, né? Nós falamos em estudar a palavra, que é o melhor que nós podemos investir, né? Como a gente pode investir, no que é melhor investir um dinheiro, no que é melhor investir o nosso tempo, se não com Deus, e não em ouvir Deus, e não estar na presença de Deus. Então não há nada melhor, né, do que estar na presença do Senhor, do que servir ao Senhor e sempre estar ligado, né? Mesmo fazendo outras coisas, a gente não precisa se desligar de Deus, né? Você pode estar no trabalho, estar em oração, tendo uma oportunidade de ler algum versículo ali, medita naquele tempo vazio, digamos assim. Mas quantas vezes no tempo vazio a gente vai procurar lá ler uma fofoca na internet, né? Então, a gente precisa educar a nossa vida, ter prazer na lei do Senhor, meditar nessa lei, ter prazer não só em meditar, mas em praticar o que a lei de Deus diz. Aqui também diz, na conclusão, outra verdade que podemos aprender a partir de Neemias 8, é que uma verdadeira obra do Espírito de Deus em nosso coração nos levará a ter fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. E é uma coisa puxa a outra, né? Quando você lê a palavra de Deus, você tem mais fome da presença de Deus. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais você tem desejos pela palavra de Deus. Estudar, também praticar, ensinar essa palavra, e que Deus assim nos ajude, né? Compreender. Ele falou aqui uma coisa muito importante, eu já citei, sobre a identidade, né? Qual que é o nosso senso de identidade? É uma das perguntas mais difíceis de responder. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu só sei responder essa pergunta a partir desse meu relacionamento diário com Deus, porque é Ele que forma o meu coração, é Ele que dirige os meus passos. Se eu não ando com Deus, eu sou alguém cada vez do jeito, ou cada vez mais distante do Senhor. Mas quando nós estamos juntos de Deus, Ele vai nos mudando, como foi dito, né? Às vezes a gente fica muitos anos e parece que é a mesma pessoa. Não, mas com Deus, Deus vai moldando, vai mudando a gente, para que a gente possa ser mais próximos dEle. E que nós sejamos moldados pela palavra de Deus, assim, né? Mais do que qualquer outra influência, sejamos influenciados por Deus.